e da população. Me desculpa, acho que caiu mais uma vez, infelizmente nossos problemas técnicos não nos deixam trabalhar, né? Mas enquanto os irmãos estão entrando aí, já estou repetindo a introdução várias vezes. Mas é importante, meus irmãos, a gente manter a calma nesse momento, né? Nós já passamos pela Primeira, pela Segunda Guerra Mundial, passamos pela famosa gripe espanhola, que matou mais de 1 milhão de pessoas. Então a humanidade já passou por diversas crises. Crises de ordem humanitária, né? De ordem de crises ligadas a desastres ambientais. E nós confiamos no Senhor, né? Que o Senhor ele é o dono de tudo, da natureza, da história. Então esse momento é um momento difícil, requer cuidados, requer nós obedecermos às autoridades, ficarmos em casa, mas essa é também uma oportunidade de a gente poder refletir um pouco sobre a palavra de Deus aqui online, talvez alcançando muitas pessoas que não poderiam ir para a igreja normalmente e estão vendo agora, né, essas reflexões aqui online. Eu peço a Deus que seja um instrumento para que o Senhor possa falar a milhares de pessoas, né? E em especial também as pessoas da nossa igreja, que elas possam se manter ouvindo a palavra mesmo não estando reunindo o templo. É válido lembrar, meus irmãos, que é muito bom, é bíblico a gente estar reunidos na igreja, louvando, adorando o Senhor, mas é verdade também que a igreja do Senhor ela está em todo canto, né? Que a gente pode usar esse espaço para nos reunirmos, embora de maneira online. Quando a crise passar, nós iremos voltar à nossa amada igreja e todo mundo alegre, nós vamos cantar as vitórias, cantar e contar as vitórias que o Senhor nos deu. Então, eu vou fazer uma pequena reflexão aqui e ao final eu gostaria que os irmãos que tivessem algum pedido de oração pudessem escrever nos comentários que nós vamos orar por esses pedidos. Amém? Eu gostaria de orar agora, meus irmãos, novamente pelos países, né? Pelo mundo, por essa crise, para que o Senhor possa derramar sua graça e sua misericórdia. Vamos, onde você está, por favor, e comigo, pedindo a Deus misericórdia, pedindo a Deus que Ele venha intervir nesse momento tão difícil. Vamos orar. Ó Deus, Teu nome é santo, 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 e não há outro como o Senhor. Pai, nós estamos vivendo um momento um dos mais difíceis da nossa história. Muitas pessoas estão morrendo em todo o mundo, pessoas que não conhecem ao Senhor, pessoas que são cristãs também estão com dificuldade. Eu peço que a sua mão, a sua misericórdia possa estar salvando, curando pessoas. Desde a Itália, a China, o Brasil, a Austrália, todos os continentes, todos os povos, ricos e pobres, homens, mulheres, crianças, idosos, que o Senhor possa estender a sua santa mão e que possa fazer milagres, ó Pai, ao redor desse mundo, para que Teu nome seja glorificado. Essa é a minha oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias num texto bastante conhecido, lá em Mateus, do verso 8, do 23 ao verso 27. Mateus, capítulo 8, verso 23 ao verso 27. Vamos ler comigo? Mateus 8, 23 e 27. Diz assim a palavra do Senhor. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Verso 25 do capítulo 8. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhes obedecem? Amém. Primeiro, meus irmãos, essa passagem se encontra em Mateus. Mateus é um dos evangelhos de Jesus, faz parte do que nós chamamos de evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, né? João também é um evangelho, mas não é sinótico. Por que é um evangelho sinótico? São evangelhos que compartilham praticamente as mesmas histórias, há várias semelhanças de milagres e parábolas e assim por diante.
E esse texto de Mateus foi um discípulo de Jesus, um cobrador de imposto, que ao passar Jesus o convidou para segui-lo, e Mateus prontamente deixou tudo o que fazia e foi seguir Jesus, tornando-se um dos discípulos de Jesus. E Mateus escreve esse evangelho lá por volta de mais ou menos do século, no ano 58 ao ano 68 depois de Cristo, com o objetivo de mostrar que Jesus é o Rei Messias, que Jesus é o Messias tão falado, tão expressado, tão divulgado no Antigo Testamento, tão esperado no Antigo Testamento. Então o objetivo de Mateus, do Evangelho de Mateus, é apresentar o Jesus Messias. É tanto que Mateus, no todo o livro de Mateus, há várias e várias passagens em que Mateus cita o Antigo Testamento. E ele faz isso por quê? Ele faz isso justamente para mostrar que Jesus é esse Messias esperado. Se os irmãos prestarem atenção, o capítulo 1 de Mateus é uma genealogia. E por que é uma genealogia? Justamente porque Mateus quer mostrar toda a linhagem de Jesus, a linhagem abraâmica de Jesus, a linhagem davídica de Jesus. Então, seu objetivo é falar ao público judeu, aqueles judeus que estavam esperando o Senhor. Então, o seu objetivo é esse. Então, no capítulo 8, que é o capítulo que nós lemos, uma parte dele, do verso 23 ao verso 27, Mateus fala de vários milagres. Mateus fala, por exemplo, que Jesus curou um leproso, fala que Jesus curou o servo do centurião, fala da cura da sogra de Pedro. Então, e é interessante que ao final dessa passagem ele cita justamente um texto de Isaías, né? Lá em Mateus 8,17, os irmãos podem acompanhar, ele diz assim: ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Ou seja, Mateus cita um texto de Isaías 53, que é um texto que fala do servo sofredor, fala da figura do Messias. Então o objetivo de Mateus é apresentar Jesus como Messias, o Messias esperado no Antigo Testamento. E Mateus então fala dos milagres que Jesus faz nesse capítulo 8. Ele fala de vários milagres desde a cura de uma febre, como da sogra de Pedro, a cura de um servo do centurião. Ele para mostrar esses milagres que Jesus faz e que Mateus expõe no capítulo 8, é para evidenciar que Jesus tem autoridade sobre as doenças, que Jesus tem autoridade sobre o corpo, que Jesus tem autoridade sobre o reino físico, que Jesus tem autoridade sobre o reino espiritual. É tanto que nesse mesmo capítulo 8, Mateus registra que Jesus tem autoridade sobre os demônios. Então Jesus tem autoridade sobre as doenças, Jesus cura, né, as pessoas, Jesus tem autoridade sobre o corpo, Jesus tem autoridade sobre os demônios, Jesus tem autoridade sobre a natureza. Esse texto que nós acabamos de ler, Mateus 8, de 23 a 27, fala que Jesus tem autoridade sobre o vento, Jesus tem autoridade sobre o mar. Isso mostra que o nosso Deus, ele é criador. Isso mostra que o nosso Deus, ele tem autoridade sobre os homens, sobre a natureza, sobre os demônios. Ele é todo poderoso, ele é o Rei Messias. Então essa era uma credencial necessária para mostrar que Jesus era o Messias. E o Messias deveria ter esse poder temporal, ou seja, esse poder terreno, mas também esse poder espiritual. E é essa ênfase no poder espiritual de Jesus que Mateus está destacando. Então acompanhe comigo cada versículo. São poucos versículos, nós vamos falar cada um deles. Então o verso 23 diz assim: então entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Lembrando que Jesus estava aqui em Cafarnaum. Jesus estava em Cafarnaum e depois de ele ter ensinado a multidão no Sermão do Monte, um dos textos mais importantes, porque é ali a síntese, né, de toda a pregação de Jesus. Jesus meio que sai da multidão, né? Ele está em Cafarnaum, ele entra em Cafarnaum e depois ele sai justamente para um momento a sós com seus discípulos. Jesus pega um barco, né? Esse barco é para ir justamente para o mar da Galileia, ou o lago da Galileia. E Jesus sai justamente de Cafarnaum e vai para a região da Gadara, uma travessia que durava, meus irmãos, mais ou menos 10 quilômetros. E nessa região
né, do lago da Galileia, do mar da Galileia, como era conhecido, era uma região muito cheia de intercorrências, de tempestades. Era muito propício para esses eventos naturais. Era comum ter tempestades nessa região. E quando Jesus está com seus discípulos fazendo essa travessia de Cafarnaum para Gadara, no mar da Galileia, Jesus está dormindo, né? É como o verso 24 diz. Olha só o que o verso 24 diz: eis que sobreveio no mar uma grande tempestade. Enquanto Jesus está exatamente atravessando essa tempestade, esse barco está sucumbindo a uma tempestade. O texto fala que o barco foi varrido pelas ondas. Então era uma senhora tempestade. Era um caos, era uma crise dentro do mar. E Jesus estava lá, Jesus num barco com seus discípulos. Mas o versículo dá um detalhe interessante. Diz que Jesus dormia. E por que Jesus dormia? Por duas razões. Uma razão de ordem física. Jesus estava exausto, e quando nós estamos exaustos, nós dormimos, meus irmãos. Na verdade, quando você tem um dia totalmente de trabalho, você chega em casa, a primeira coisa que você quer fazer é dormir. Ou se você é um estudante, depois daquela maratona de prova, a primeira coisa que você quer fazer é ir para sua cama, para sua rede e dormir. E Jesus estava numa maratona. Jesus estava pregando para as multidões, Jesus estava curando os enfermos, Jesus estava exausto. E Jesus estava tão exausto que dormiu em meio a uma tempestade. Essa é a razão do cansaço físico. Isso mostra que Jesus é homem. Isso é importante na nossa doutrina, que Jesus era homem. Ele era o verbo que se fez carne. Ele sentiu todas as nossas dores. Ele é capaz de sentir o nosso medo, o nosso desespero. Ele é capaz de entender as nossas fraquezas. Embora ele seja um Deus, ele como homem, ele pôde chorar, por exemplo. Ele pôde se ficar triste, né, porque ele era homem. Então Jesus dormiu, estava exausto. Mas havia também uma ordem espiritual. Por que Jesus estava dormindo em meio a um caos? Por que Jesus estava dormindo em meio a uma tempestade? Jesus estava dormindo. Jesus sabia que aquela hora da tempestade não era a hora da sua morte. Jesus sabia que no plano redentor de Deus, no plano redentor do seu Pai, da Trindade, aquela tempestade não o mataria, porque ainda não havia chegado a sua hora. Portanto, Jesus estava dormindo. Mas o verso 25, enquanto Jesus dormia, estava a tempestade, o mar, uma travessia de 10 quilômetros, enquanto o mundo estava desabando. Jesus estava dormindo. Mas os outros tripulantes do barco não estavam dormindo. Olha só o que o verso 25 diz. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Enquanto Jesus estava dormindo, tranquilo, porque ele sabia que não era chegada a sua hora, diante da crise, diante da tempestade, Jesus estava calmo, porque ele sabia que não era a sua hora. Os discípulos, contrários ao que Jesus estava passando diante da tempestade, os discípulos estavam sucumbindo. Os discípulos estavam com medo. Os discípulos estavam com temor. Diante das circunstâncias, Jesus simplesmente dormiu, descansou naquele propósito que Deus havia reservado. Mas diante das circunstâncias, os seus discípulos estavam em uma outra situação. Os discípulos estavam temendo. Os discípulos estavam com medo. Meus irmãos, percebem aqui o contraste que existe? Percebe que o texto aqui faz um contraste interessante de um Jesus que dorme pacificamente e de uns discípulos que estão com medo. Isso é uma estratégia de Mateus para mostrar as distintas formas de se comportar de Jesus e dos discípulos. Mas o verso 26 diz o seguinte: Jesus, ao olhar para os seus discípulos, né, e eu acho que todo mundo fica irritado quando alguém acorda, na verdade, meus irmãos. É interessante isso. Agora eu sou pai, os irmãos sabem, meu filho Theo, ele acorda de várias vezes à madrugada. E quando ele acorda, eu fico muito chateado, né? Porque quando a gente interrompe o sono, a gente, poxa, né? Mexe com o nosso humor. E eu acho que Jesus ficou com o humor um pouco mexido, porque ele estava dormindo. E os discípulos, com medo, temendo, acordou Jesus. E Jesus vai falar com os discípulos. Olha o que Jesus diz, verso 26 do capítulo 8. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos
homens de pequena fé. E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Jesus tem duas repreensões. Primeiro, Jesus repreende os homens, os discípulos. Jesus diz que aqueles discípulos são homens de pequena fé. No grego, a palavra homens de pequena fé é oligopistoi. Oligo significa pequeno, pouca quantidade. Daí vem a palavra oligarquia, por exemplo, que vocês estão acostumados a ouvir no cenário político. Oligarquia é governo de poucas pessoas. Arquia, poder, oligos, né, é pequeno. Oligopistoi, homens de pequena fé. Essa é a primeira repreensão de Jesus. Jesus repreende os seus discípulos dizendo: homens de pequena fé. Mas há uma segunda repreensão. Olha só, Jesus repreende os homens, os discípulos, dizendo que eles tinham pouca fé. Jesus diz que Jesus repreende os ventos e o mar. Jesus repreende os homens e Jesus repreende o vento e o mar. Jesus acalma a tempestade. Jesus ordena a tempestade. Jesus ordena ao vento e ao mar que cessem. Jesus acalma a tempestade. Sabe por que Jesus acalma a tempestade? Se Jesus era homem, e a gente pode ver nesse texto que ele era homem porque estava dormindo, Deus não dorme, homem dorme, Jesus se mostra como um Deus. Jesus é 100% Deus, 100% homem. E como Deus homem, Jesus impõe a sua autoridade, a autoridade sobre a natureza. Jesus manda a natureza se acalmar. Por que Jesus manda a natureza se acalmar? Sabe por quê, meus irmãos? Porque ele é rei da criação. Jesus é rei de todo o universo criado. Você sabe por quê? Porque desde o princípio a Trindade se reuniu para criar todas as coisas. E a Bíblia fala que todas as coisas foram criadas, foram feitas através dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. João 1,3. Jesus criou o mundo pelo poder da sua palavra. E aquele que cria um mundo pelo poder da sua palavra é capaz de acalmar a tempestade. E aí, meus irmãos, o texto cessa. Verso 27. E maravilharam-se os homens, dizendo, depois que Jesus acalma a tempestade, aqueles homens que já viram Jesus tirar demônios, aqueles homens que viram Jesus curar a sogra de Pedro, aqueles homens que já tinham visto Jesus curar o servo do centurião, aqueles homens que já tinham visto Jesus fazer vários milagres diante da natureza e da autoridade do Senhor, Rei da criação. Aqueles homens, verso 27, dizem, a Bíblia fala que eles ficaram maravilhados e disseram isso: quem é este que até os ventos e o mar lhes obedecem? Por que Mateus colocou esse versículo 27, meus irmãos? Para mostrar o quão maravilhoso é o poder, o amor, a graça de Deus, a graça de Jesus. Mateus mostra a glória de Jesus, mostra o poder de Jesus e mostra a autoridade messiânica de Jesus. Ele é Deus e homem, e ele acalma a tempestade. Meus irmãos, para encerrar, diante desse texto, o que nós podemos aprender? Quais são as aplicações que nós podemos pegar desse texto para esse momento de crise? A primeira coisa que eu gostaria de aplicar para a gente é que Jesus tem todo o poder e toda a autoridade. Ele é o Senhor da criação. Diante de Jesus, meus irmãos, as doenças fogem, os demônios saem e a tempestade acalma. Meus irmãos, o coronavírus não é maior do que a autoridade de Jesus. Eu vou repetir. O coronavírus não é maior do que a autoridade e o poder de Jesus. O trono, meus irmãos, não está vazio. No tempo certo, no momento dele, a pandemia vai ser extirpada. Confie em Jesus. O coronavírus não é o Senhor da criação. O Senhor da criação é Ele. Ele tem todo o poder. Ele tem toda a autoridade. Segundo lugar, diante dessa pandemia, eu faço uma pergunta para vocês. Qual tem sido
qual tem sido a sua reação a essa pandemia? Muitos estão desesperados, com medo, pessoas estão no supermercado. Eu presenciei, meus irmãos, essa semana, pessoas brigando, olha só, brigando por desodorantes no supermercado. As pessoas estão apavoradas, as pessoas estão enlouquecidas, porque elas estão vivendo uma pandemia e elas estão achando que o mundo vai acabar. Qual tem sido a sua reação diante dessa circunstância? Ou você tem medo ou você tem fé. A fé, meus irmãos, afugenta o medo. Vou repetir. A fé afugenta o medo. Mas o medo também afugenta a fé. Vou repetir. A fé afugenta o medo. Mas o medo afugenta a fé. Ah, então, Bruno, então eu posso me comportar como super crente agora. Pronto, não tenho fé, não tenho medo, agora eu vou para o supermercado, não vou usar álcool, não vou lavar minhas mãos. Esse coronavírus não pega crente. Não, meus irmãos, esse coronavírus pega crente. O sol está para justos e injustos. Se a gente não tomar as precauções necessárias, nós vamos ficar doentes. E pior, nós vamos espalhar a doença para as pessoas. Então, ter fé, a fé não significa... Nós não temos fé porque nós somos fortes. Nós temos fé porque nós somos fracos. Vou repetir, meus irmãos. Nós temos fé não porque somos fortes. Nós temos fé porque somos fracos. A fé faz parte da graça de Deus. E a graça só existe porque nós somos fracos. Então coloque isso na sua cabeça, meus irmãos. Você não é super-homem. Você não é super crente. Respeite as autoridades. Faça a sua parte. Mas em vez de se comportar com temor, com medo, se comporte com responsabilidade. Você é um cristão. Você sabe que isso não é o fim da história. Então qual tem sido a sua reação diante dessa circunstância? Uma coisa, lembra os irmãos, uma coisa é atravessar a tempestade sem Jesus. Outra coisa é atravessar a tempestade com Jesus. Qual a diferença dos cristãos para as pessoas que não são cristãs diante da tempestade, diante do coronavírus? É que nós estamos atravessando, meus irmãos, a tempestade com Jesus. É interessante que Jesus não é um Senhor Deus que simplesmente tira as tempestades da nossa vida. Não. Nós atravessamos os vales da sombra da morte. Lá em Salmo 23, fala que Jesus, que Deus, o Emanuel, está conosco enquanto nós estamos no vale da sombra da morte. Ele não nos tira do vale da sombra da morte. Ele está conosco no vale da sombra da morte. Isso é poderoso, meus irmãos. Ele é Deus, Emanuel, Ele está conosco. Nós, cristãos, lembrem-se, traga à sua memória o que dá esperança. Lembrem-se, Jesus está conosco na pandemia do coronavírus. Confie nele, não tenha medo, não entre em pânico, confie nele. Haja com responsabilidade, lave suas mãos, coloque álcool, não saia de casa, mas ele está conosco. Terceiro, meus irmãos, como é que Jesus pode avaliar a sua fé diante da circunstância? Será que diante da pandemia do coronavírus, Jesus pode dizer a você, Luzeni, Lígia, Micarla, Bruno, Deusimar, Francimário, Jerônimo, será que Jesus poderia dizer, diante desse caos que nós estamos vendo no mundo, será que Jesus poderia dizer assim, homens de pequena fé? Será que Jesus poderia dizer isso da gente? Mas Bruno, o que é um homem de pequena fé? A gente, quando pega a ideia de homem de pequena fé, dá a ideia de que nós somos, é uma fé em termos de quantidade. Não, meus irmãos, é fé em termos de qualidade. Homens de pequena fé significa fé imperfeita. E o que significa uma fé imperfeita? Significa que aqueles homens, eles tinham andado com Jesus, eles sabiam que Jesus tinha todo o poder, eles tinham visto os milagres de Jesus, e no momento da tempestade, eles foram até Jesus. Interessante isso, né? Eles tomaram tudo certa. Eles reconheceram que Jesus ia resolver o problema. Mas Bruno, se eles acordaram Jesus, sabendo que Jesus poderia resolver o problema, isso não mostra que eles têm fé? Não.
Eles até têm fé, mas é uma fé imperfeita, uma fé fraca. Por quê? Porque olha só o final, acompanhe comigo, o verso 25. Mas os discípulos vieram acordá-lo clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. No fundo, eles tinham fé que Jesus iria salvá-los. Mas não foi suficiente para acreditar que Jesus não iria necessariamente tirá-los naquele momento daquela tempestade. Entenderam, meus irmãos? Salva-nos, perecemos. Se Jesus estava dormindo, porque ele estava tranquilo, porque Jesus sabia que aquela não era a hora de Jesus, não era a sua hora, os discípulos não entenderam que aquela tempestade não poderia ter destruído eles. Eles não entenderam a obra messiânica de Jesus. Eles acordaram Jesus, estavam com medo, mas eles pensavam que Jesus está aqui, eu sou crente, eu vou à igreja, eu sou cristão, mas diante da tempestade, será que Jesus vai me salvar mesmo? Será que Jesus tem todo o poder mesmo? Será que Jesus vai me tirar, vai nos deixar perecer? Meus irmãos, qual é a nossa lição? Diante da pandemia, nós somos homens de pequena fé. Meus irmãos, a gente não pode esquecer de um detalhe que é fundamental. Toda a história está nas mãos de Jesus. Toda a história está nas mãos de Jesus. Ele controla tudo. O mundo não vai acabar por causa do coronavírus. Confie na obra messiânica de Jesus. Quem põe o fim na história, quem põe o fim na tempestade, quem põe o fim na crise, na pandemia, não é a pandemia, não é a crise, é Jesus. Toda a história do mundo caminha para o ato final da redenção de Jesus. É Jesus que está no controle da história. O trono não está vazio. Vou repetir, meus irmãos. O trono não está vazio. Se o trono não está vazio, meus irmãos, essa história não acaba com o coronavírus. Essa história acaba com a redenção, com a consumação final de Jesus. É Ele que vai dizer, é Ele que vai reunir os povos, as nações de várias línguas, de várias culturas. É Ele que vai determinar o final dos tempos. É Ele que vai consumir todas as coisas. Se sinta participante dessa história. Confie em Jesus. Saiba que é Ele que determina a história. Então confie nele, na sua obra messiânica. E por fim, meus irmãos, para nós terminarmos, quarto e último lugar, meus irmãos, fé não é ser otimista. Muitas pessoas confundem fé com pensamento positivo. Não, tenha fé, tenha pensamento positivo. Não, meus irmãos, fé não é ter pensamento positivo. Isso não é coisa de cristão. Fé não é ser otimista. Não. O que é fé então, Bruno? Fé é ter uma confiança incondicional em Deus. Eu vou repetir. Fé é ter uma confiança incondicional em Cristo. Vou repetir. Fé é ter uma confiança incondicional em Cristo. Agora preste atenção na coisa maravilhosa do Evangelho. Se fé é ter confiança incondicional em Cristo, isso tem a ver com o amor incondicional de Cristo. Cristo tem um amor incondicional por nós. Nós somos pecadores. E a Bíblia fala lá em 1 João que Ele nos ama. Então, qual é a nossa resposta? Se Jesus nos ama incondicionalmente, qual é a nossa resposta a Ele? Nós devemos confiar em Cristo incondicionalmente. Entenderam a relação, meus irmãos? O amor de Jesus é incondicional. Qual é o meu papel? É confiar incondicionalmente em Jesus. Glória a Deus, irmãos, por isso. A nossa fé deve ser incondicional. Apesar do coronavírus, apesar das mortes, devemos confiar
incondicionalmente em Jesus. Sabe por quê, meus irmãos? Primeiro, ele está no barco. Segundo, ele tem todo o poder sobre os homens, sobre a doença, sobre o coronavírus. Ele é o Senhor da história. Cabe eu e você, sujeitos dessa história, redimidos e lavados pelo sangue de Jesus, confiarmos incondicionalmente nele. Essa é a mensagem, a primeira mensagem da série Fé em Tempos de Crise. Que o Senhor possa abençoar todos vocês que assistiram essa live. E eu gostaria de orar nesse momento. Eu gostaria que toda a igreja, reunida online, pudesse fechar os seus olhos e pudesse pensar no país, no Brasil, nas nossas autoridades, no mundo, e possa fazer mais uma vez a oração pedindo a Deus que Ele possa socorrer, Ele possa ser gracioso, misericordioso com a humanidade. Vamos orar? Ó Deus, eu te peço em nome de Jesus, mais uma vez, que a Tua palavra possa produzir nos irmãos fé e confiança incondicional no Senhor. Que a Tua palavra, meu Pai, possa não trazer, digamos, que a Tua palavra possa consolar muitos corações que estão tremendo diante do coronavírus. Ó Pai, que nós pedimos que essa palavra possa produzir fé, uma fé incondicional, uma fé que não depende das circunstâncias. Pai, eu te peço, em nome de Jesus, que o Senhor venha curar as pessoas que estão nas UTIs, que o Senhor possa, com o seu santo poder, parar o número de infectados e que no seu tempo, no tempo do Senhor, essa pandemia possa ser extirpada e o seu nome possa ser glorificado. Essa é a minha oração que eu faço, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, enquanto eu estava na live, eu não vi todos os comentários, mas se alguém tem algum pedido de oração, eu gostaria que você pudesse colocar agora, rapidamente na live. Nós vamos fazer uma oração, tá? Por vocês. Aqueles pedidos de oração que geralmente nós fazemos na igreja, nós vamos fazer online. Então, rapidamente, quem tem um pedido de oração, faça no comentário aí, pra gente orar, e depois eu vou dar uma boa notícia para vocês também, tá certo? Então, em 2 minutinhos, façam isso. Quem tem pedido de oração, coloca agora no comentário que nós vamos orar, tá certo? Vou anotar aqui e a gente ora. Alguém tem pedido de oração? Pra gente fazer aqui. Eu tenho um pedido de oração, meus irmãos. Eu peço que vocês possam orar pelo Rio Grande do Norte, tá certo? Meu pedido de oração, nós tivemos aumento de casos aqui em Natal e em Mossoró. Então, esse é o meu pedido de oração, tá? Suene pede oração pela sua família. Quem mais? Alguém mais pede oração? Cris, pelo aniversário dela. Quem mais? Cris, parabéns, tá? Vamos orar por Cris, que está fazendo aniversário. Lígia, pela família. Meus irmãos, não acabou não, tenha calma. Pela Croácia, tem um terremoto lá. Quem mais, meus irmãos? Jonatas, pela família. Ninho, pela família. Deusimar, família. Luzeni, por Viviane. Meus irmãos, são muitos pedidos. Lívia, pela família. Por Marcelo, por Theo. Então vamos orar, meus irmãos? Vamos orar? Verônica, também pela família. Então, vamos orar, tá certo? Pelo mundo. Conceição, vamos orar, tá certo? Irmã Marta também. Então vamos lá. Fecha os olhos e vamos orar. Ó Deus, eu peço por esses pedidos de oração, pela família de Sueni, meu pai, pela família do Jonatas, pelo Marcelo, pela Luzeni, pela Deusimar, pela Lígia, meu pai, pela Verônica, pela irmã Marta, por todos os irmãos que pediram aqui, pela Daniele, por todos os irmãos que pediram aqui, ó Deus, fizeram seus pedidos para o Francimário. Pai, tem muitos idosos na nossa igreja que estão sozinhos, como a irmã Marta, que o Senhor possa estar confortando, que o Senhor possa estar dando agora, Pai, um refresco aos seus corações. Oro também, ó Deus, pela Croácia, por esse terremoto.
Ó Deus, já não basta o coronavírus, agora esse terremoto, Pai. Que o Senhor possa sustentar aquele país e que aquela catástrofe, Pai, aqueles efeitos negativos possam ser dirimidos, ó Pai. Que eles não possam, Pai, sofrer muito, que o Senhor possa, com a sua mão poderosa, apaziguar aqueles corações. Fica conosco, ó Pai, dá continuidade a esse culto aqui online, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós já oramos pelo nosso país, já oramos pelo mundo, já oramos pelos os enfermos, pela família dos irmãos. E agora é o seguinte, nós temos uma novidade. Qual a novidade? Nós não acabamos aqui, nós vamos finalizar a nossa página online, né? Mas eu quero dizer que os irmãos, quando a gente concluir essa live, nós concluirmos essa transmissão, eu quero que os irmãos em sua casa finalizem esse momento cantando e orando em casa, certo? Quarta-feira nós vamos fazer uma outra live, tá certo? Então nós vamos divulgar nas páginas da igreja. Quando tiver live, nós, Francimário, Jerônimo, eu, pastor e outros irmãos vão divulgar quando haverá essas lives, tá certo? Então fiquem atentos, porque a gente sempre vai fazer isso para mantermos a nossa comunhão. Então, e os irmãos podem continuar fazer os pedidos online que nós vamos orar, certo? Nesse exato momento, vou encerrar a nossa transmissão. Agradeço os irmãos que estiveram aqui, certo? Nós vamos voltar na quarta e no domingo com o mesmo tema, fé no tempo de crise. E agora, depois de nós encerrarmos, eu quero que você, se você está com a sua família, esse é o momento de vocês finalizarem cantando, certo? E orando, certo? Eu dei uma sugestão, cantem Mestre o Mar se Revolta, né? É uma música linda que tem a ver com esse momento, tá? Mas escolham as músicas que vocês quiserem. Então cantem um hino ao Senhor depois dessa live e depois orem pelo Brasil, pelo mundo, pelos doentes e pela nossa igreja. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe. Nós vamos atravessar essa tempestade. Amém? Então orem mais uma vez em casa, cantem louvores ao Senhor. Ele é poderoso, Ele governa toda a história. E eu e você estaremos um dia sem coronavírus, sem tempestade, com Ele, glorificando e adorando ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Que Deus abençoe, meus irmãos. Um bom domingo na presença do Senhor. Amém.